Hoje, a gente não leu das últimas vezes, só da primeira, mas eu quero ler o texto de Mateus 6, de 1 a 15, para ficar bem vivo para nós o contexto geral daquilo que nós estamos falando sobre essa oração do Pai Nosso. Mateus 6, de 1 a 15, diz assim: Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então, teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes de lhe o pedirem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Muito bem. Nós temos lido esse texto para que fique claro. A Cristina chegou aí também, seja bem-vinda. Ronaldo. Nós temos lido esse texto para que fique claro para nós o contexto sobre o que estamos falando. Falamos um pouco já sobre oração e entramos, propriamente dito, na oração do Pai Nosso na última terça-feira. E nós paramos exatamente falando sobre isso. Falamos, vós orareis assim, Pai Nosso. E nós falamos, então, que quando nós oramos Pai Nosso, aqui não está se referindo àquela questão da universalidade que as pessoas pensam, da criação, mas aqui fala daquele relacionamento pessoal. Como diz, aqueles que o conheceu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse Pai Nosso aqui está se referindo à oração do crente. Aí, essa é o clamor do crente a Deus. E nós falamos que quando nós experimentamos e vemos essa relação desse Pai, quando nós começamos a fazer e pensar nessa oração, nós falamos que o valor desta oração é que ela define as relações que nós temos na vida. E a primeira coisa que nós vimos é que ela estabelece nossa relação com o mundo invisível. Nós já falamos sobre isso. E depois ela define também a nossa relação com o mundo visível. E em que sentido? Nós falamos sobre isso, o mundo invisível quer dizer exatamente que nós temos aquele que é Pai, aquele que cuida de nós em todas as situações, que ele não é como os deuses do mundo que são egoístas, que são mesquinhos. Esse nosso Deus é um Pai amoroso, é um Pai que, como nós falamos, trabalha a nosso favor. Não existe, irmãos, em toda relação de deidade com as pessoas, nenhum Deus é descrito como o Deus do cristianismo. Nenhum Deus. Nem o Deus do judaísmo. Nem o Deus do judaísmo. Por mais que no judaísmo você vê, por exemplo, essa menção de Isaías está no Antigo Testamento, está no Torá. Quando ele fala,
com olhos não se viu, nem com os ouvidos se escutou, um Deus semelhante a esse que trabalha a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Apesar de ter essas menções no Antigo Testamento, nós vemos que mesmo para os judeus existia a questão de fazer alguma coisa para obter o favor. Existia, muitos deles, não era para ser, mas eles tinham essa meritocracia, né? Que também se transforma em muita gente também gosta de trazer isso também para o cristianismo. Nós não podemos esquecer isso. Que mesmo dentro do cristianismo, nós vemos que existem pessoas que acham que o fazer alguma coisa é que vai trazer o favor de Deus, né? Como a Bíblia fala, o reino de Deus é tomado por esforço. As pessoas pensam que tomar o reino de Deus por esforço quer dizer que sou eu quem tenho que me esforçar para alcançar a salvação. Não é nesse... Isso está totalmente fora desse contexto, tá? Por favor, entendam. Eu não tenho que me esforçar para ser salvo, porque a salvação, para ser salvo, eu só tenho que crer em Jesus. Crer e confessar, não é isso que fala lá em Romanos? Se com o coração creres e com a boca confessares, tu serás salvo. Então, não é uma questão de meritocracia, é graça, é favor imerecido. E nós precisamos entender isso em relação ao nosso Deus. E quando fala do mundo visível, nós podemos ver o seguinte, que na vida nós enfrentamos inúmeras dificuldades, nós enfrentamos inúmeros problemas, mas nós temos um Deus que é Pai, que cuida de nós. E nós terminamos lendo exatamente isso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, quando ele fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós também visivelmente. Ele não só não é um Deus egoísta, um Deus que exige de nós alguma coisa, no sentido de eu ter que trabalhar para ele, mas o nosso Deus, ele também é aquele que cuida de nós materialmente e fisicamente também. Não é isso que ele fala lá em Mateus, quando ele diz que nós não deveríamos nos ocupar ou nos preocupar com o que havemos de comer, vestir e aonde morar? Porque se ele cuida dos pardais, se o lírio do campo, que hoje está lá e nem Salomão se vestiu como ele em toda a sua glória, e amanhã é queimado, quanto mais ele cuidará de nós. Sabe? Nós precisamos entender isso. Então, nós começamos a ver algumas coisas muito interessantes aqui sobre essa questão dessa oração. Olha só, quando já trata do mundo invisível e do mundo visível, dessa relação, nós podemos ver que Deus está pedindo de nós uma confiança, uma entrega. Quando nós falamos Pai Nosso, olha só como que já está envolvido uma totalidade de o quê? De confiança, de proteção, de saber que Ele é Deus. Eu contei até aquela história, né? Deu com medo lá, meu pai, no quarto, vocês lembram disso, né? Então, por aí vai. E dentro dessa relação também, nós podemos ver o seguinte, que essa oração estabelece a nossa relação uns com os outros, a nossa relação com o irmão, com vocês. Eu com vocês, vocês comigo, uns com os outros. Por quê? Porque ele é pai de todos, ele não é só meu pai, ele é pai nosso. Então, essa frase, irmãos, ela faz uma coisa, ela elimina de nós todo o egoísmo, toda a prepotência. Sabe? Por exemplo, quando nós olhamos dentro de uma casa, quando você está reunido na mesa, pai, mãe, né? Tá todo mundo ali. Quando você vira para o seu pai e fala pai, o seu irmão fala pai, você não se sente maior ou melhor do que ele, não é verdade? Não. Você se sente igual, porque todos se dirigem à mesma pessoa. Ele é pai de todos ali. O nosso pai, né? Eu falo assim porque eu sou de um contexto de 5 irmãos. Então, sou eu mais 4. Então, quando a gente estava na mesa e meu pai falava, ou a gente falava pai, ou meu irmão fala pai, quando eu falava pai, eu não me sentia maior do que o meu irmão e não me sentia menor do que o meu irmão. Eu me sentia filho igual ao meu irmão. Então, quando nós falamos e nos relacionamos com Deus dessa forma, irmãos, isso é muito importante, sabe por quê?
porque quebra toda a questão de, sabe, de se ufanar, de olhar para o outro com soberba. É muito importante isso, irmãos, porque por mais que a Bíblia fala, e Paulo recomenda o seguinte, que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos, nós sabemos que no nosso dia a dia e na nossa relação interpessoal, isso não acontece. Nós temos a tendência de olhar para o outro, às vezes, com aquele olhar um pouquinho, né, de... E eu vou falar uma coisa, irmãos, mais séria ainda. Eu fico muito triste quando nós, crentes, olhamos dessa forma para aqueles que não são crentes. Você entende isso? A gente olha para a pessoa que não conhece Jesus como se a gente tivesse, né? Oh, coitado, ele não sabe. Nossa. Parece que a gente está acima deles no sentido de, né? Olha quem eu sou e olha quem você é. Eu já vi gente, sério, existem algumas palavras que a gente vê. Eu já vi um pessoal de uma igreja que ele se referia às pessoas que não eram crentes, os filisteus, aqueles filisteus. Você entendeu? Olha, porque os filisteus. Cara, chamar os. Irmãos, eles são merecedores da mesma graça que eu e que você. Né? Agora, quando eu chamo, olha que eu estou falando de olhar, que nós não podemos olhar com desdém para aquele que nem ainda experimentou da salvação em Cristo. Imagina, então, nós olharmos uns para os outros, nós que somos família, olharmos uns para os outros com arrogância, com desdém, com um ar de superioridade. Irmãos, isso é terrível, é terrível. Então, quando nós pensamos nessa relação com os irmãos, nós devemos entender que o Pai que cuida de mim, ele é o Pai que cuida de cada um de nós. Então, irmãos, nós não podemos ter sentimentos de amargura, de ódio. Nós não podemos ter, amados, nada que bloqueie a nossa relação uns com os outros, porque nós temos o mesmo Pai. Aí você vai entender por que ele já vem falando sobre isso e termina falando sobre o perdão lá no final. Tanto na oração que ele está ensinando sobre o perdão, na parte da oração do Pai Nosso, né, tem aquela parte do perdão, perdoa-nos como nós perdoamos, e ao encerrar essa parte, ele dá uma ênfase ao perdão. Ele fala, olha, nós vamos falar sobre isso. Se você não perdoar, o Pai também não pode perdoar. Ele condiciona o perdão à atitude do nosso coração. É interessante isso, nós vamos falar sobre isso mais adiante, né? Lá no final. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Então, olha só. Então, nós vemos isso. Então, nós podemos ver o seguinte, que eu não sou o único, existem outros comigo. Ao mesmo tempo que isso quebra o meu orgulho, ele me faz também um bem tremendo, que é outra coisa. Eu sei que eu nunca estou só. Eu sei que eu nunca estou só. E é gostoso isso. Não sei se você já teve essa experiência. Eu, como pastor, eu vivi essa experiência em muitos lugares, em países diferentes, assim como nos Estados Unidos, no Peru, em outros lugares que eu já estive, cidades e estados. Irmãos, você viaja, eu chego num lugar e a única referência que as pessoas têm é que eu sou pastor. Ah, o Elcio é um pastor. Aí eu vou pregar. Quando eu chego lá, as pessoas me recebem e é como se eu fosse da família a vida inteira. Sabe? Eu faço parte da família que está me recebendo, eu vou para a igreja e eu me sinto à vontade na igreja. Parece que aquela igreja é minha família a vida toda. A gente se sente logo acolhido. Vocês já experimentaram isso? É tão gostoso isso. Por quê? Porque do mesmo jeito que quando eu falo Pai Nosso, ele quebra o meu orgulho, ele quebra essa questão de eu achar que eu sou o único, ao mesmo tempo ele traz para mim uma segurança muito grande. Eu nunca vou estar só. Porque Jesus falou que se nós deixarmos pai e mãe nessa terra, e irmãos nessa terra, por amor a ele, ainda nessa presente vida nós ganharemos 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então, irmãos, é muito interessante como nós podemos vivenciar isso. Então, a oração, quando nós somos Pai Nosso, também nos traz essa verdadeira relação de olharmos uns para os outros. Então, irmãos, que nós tenhamos a sensibilidade e o amor de olhar uns para os outros e saber, o Pai que me ama também ama a você.
O Pai que ama você também ama a mim. Ama cada um de nós de maneira igual. De maneira igual. E se ele nos ama de maneira igual, ninguém aqui é maior do que o outro. Eu sim que devo considerar você maior, por amor. Por amor. Mas quando nós olhamos, nós falamos, ninguém é maior. Por quê? Porque todos somos filhos deste Pai. E, por último, essa declaração Pai Nosso também define a nossa relação conosco mesmo. Conosco mesmo. É o sentido, eu não devo pensar, irmãos, que eu sou um João ninguém. Eu não devo pensar que eu sou um João ninguém. Tozer, em um dos escritos dele, ele fala assim que o ser humano, o crente, é aquele que se considera nada, né? A gente se considera nada, mas ao mesmo tempo chama de pai e fala intimamente com aquele que é o criador de todo o universo. Não é incrível isso? É incrível, irmãos. Olha só, quem eu sou? Eu não sou nada. Mas, irmãos, eu posso falar com Deus. E quem é Deus? Deus é aquele que tem todo o poder. Deus é aquele que pode todas as coisas. Deus é aquele que criou todo o universo. Ele é aquele que pode trazer à existência as coisas simplesmente pelo poder da sua palavra. Sabe, irmãos, é isso que é tremendo. Isso me faz entender, irmãos, a importância e o valor que eu tenho. O valor que você tem. Nós temos um valor porque nós temos um Pai que é todo-poderoso, que é todo-poderoso e que pode fazer todas as coisas a nosso favor. Sabe, irmãos, Jesus diz o seguinte, quando nós falamos assim, puxa, e tem muito crente que às vezes se acha um João ninguém, sabe? Oh, eu sou um João ninguém, eu sou um João ninguém. Não, no sentido de meritocracia, no sentido de poder, de força, realmente nós não passamos de um João ninguém. Mas na nossa relação com Deus, nós temos valor. Tanto que eu posso falar com Ele. Tanto que eu posso orar a Ele. Eu posso chamar a Deus de Pai Nosso. Pai. Irmãos, no mundo muçulmano você não chama Deus de Pai. No mundo hinduísta você não chama Deus de Pai. No mundo shintoísta você não chama Deus de Pai. Em todas as religiões, o que você vai ver, você não vai ter chamando Deus, Deus de Pai. Só no cristianismo você chama Deus de Pai. Você pode se relacionar com Ele como um filho se relaciona com o Pai. E é maravilhoso isso, né? Eu estou aqui pensando no meu coração. Eu não sei se domingo eu vou pregar sobre o Pai Nosso, sabe? Algo que está no meu coração sobre isso, sobre essa relação que a gente tem com o Pai. O Pai Nosso, como que Deus é nosso Pai, um Pai que não nos abandona, um Pai que sempre nos acolhe, um Pai que sempre nos recebe, um Pai que recebe até aqueles que nunca foram embora, mas que estão errados dentro de onde estão. Está lá na história do filho pródigo. Né? Então, são muitas coisas interessantes que nós podemos ver em relação a essa vivência e esse autoconhecimento. Quando nós oramos Pai Nosso, o Pai Nosso, nós podemos nos conhecer melhor, nós podemos experimentar melhor, porque nós podemos saber o seguinte, existe um Deus que se importa conosco. Existe um Deus que está atento às nossas necessidades. Existe um Deus a quem eu posso chamar de Pai, que zela por mim. O meu pai sempre foi um homem extremamente zeloso, meu pai terreno. Ele sempre foi um homem extremamente zeloso. Sabe? Um homem que trabalhava, um homem que sempre se preocupou em suprir as necessidades da família com muito amor, com muita dedicação. Né? E isso me traz sempre uma admiração tremenda sobre a pessoa que ele foi, sempre. Eu tenho ele como um referencial de vida em todos os aspectos nesse sentido também. E aí eu fico pensando que se meu pai, que era mau, sabia fazer isso por mim, imagina então o nosso Pai Celeste, que é perfeito, e ele vai fazer sempre por nós o melhor. Então, irmãos, olha só essa introdução do Pai Nosso
nos mostra essa série de coisas que nós podemos definir. Como que a gente deve já se relacionar. Então, essa introdução dessa oração já mostra o quê? Quando eu oro a Deus, eu tenho que saber quem Ele é, quem eu sou, quem são aqueles que estão comigo e fazem parte da minha família espiritual também. E aí nós continuamos. Ele fala, Pai nosso, que o quê? Que estás no céu. Ele fala, o Pai que está no céu. Só que nós devemos entender que essa expressão, ela não significa que existe um Deus que está longe da gente. Ele não está falando que a gente... Eu acho muito gostoso quando Jesus fala assim, entra no teu quarto em secreto e ora em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te responde. Lembra que ele fala desse contexto? Ele fala assim, você não deve ser como os hipócritas, que chega diante da... fica em pé na sinagoga, vai nas esquinas, ora alto, longas orações, achando que com isso vai ser ouvido. Ele fala o seguinte, você pode entrar em secreto no teu quarto e você vai falar em secreto. Quer dizer, você vai falar que ninguém vai ouvir. Você vai falar de uma forma que só Deus vai escutar. Então, quando nós falamos Pai Nosso que estás nos céus, isso não representa simplesmente que Deus está longe nos céus. Esse estar nos céus quer dizer o seguinte, ele está no domínio de todas as coisas. Quando nós pensamos nessa expressão, que está nos céus, nós devemos pensar em algumas características. Primeiro, a onipresença de Deus. A onipresença. Ele está nos céus, mas ele também está aqui na terra. A sua presença enche toda a terra. Ele fala sobre isso. O Salmos 11, versículo 4 diz, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Ou seja, ele está lá no seu trono, mas os seus olhos estão acompanhando todas as coisas. Nada escapa ao seu controle. Então, quando nós oramos, Pai Nosso, que estás nos céus, não significa simplesmente a Deus está lá e eu estou aqui. Não. Isso representa algumas coisas. Primeiro, essa onipresença, né? O poder e a majestade de Deus na forma de domínio sobre toda a criação. Ele criou todas as coisas. Olha o 2 Crônicas 26 diz, e orou, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. Olha, ele está nos céus, mas ele governa todo o mundo. Tu governas todos os reinos do mundo. Eu gosto muito daquela passagem, da história de Esther com o rei Assuero, quando Esther vai e pede para o rei, né, mudar, e a gente às vezes fica olhando aquela história. Tem um livro do Charles Swindoll, né, falando sobre Esther, Heróis da Fé, que vale a pena você ler. Se você não leu, leia. Né? Charles Swindoll, para mim, é o autor que eu mais gosto, tá, gente? Eu sou fã do Charles Swindoll. Então, quando ele escreveu essa obra, né, Elisângela, minha esposa, me deu de presente toda a coleção dos Heróis da Fé. Então, é fantástico. E eu gosto muito da colocação que ele faz sobre Esther, quando Esther vai pedir ao rei para mudar as coisas, e tinha todo um medo, né? E aí nós vemos uma declaração que está na Bíblia que fala o seguinte, o coração do rei está nas mãos de Deus, e ele inclina para onde ele quiser. Ele inclina para onde ele quiser. Irmãos, Deus está nos céus, mas ele governa este mundo. A sua majestade, o seu poder se manifesta dessa forma. Lucas 9:43 diz, e todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia. Ele disse aos seus discípulos. Aí tem a frase que ele diz. Então, olha só, a grandeza de Deus é revelada na pessoa de Jesus e através daquilo que ele faz. Então, nós podemos ver que ele tem domínio sobre todas as coisas. Então, ele está nos céus?
mas ele está presente nessa terra. Ele está presente nessa terra. E ele continua presente nessa terra, né? Não só, e o interessante é isso, não só na sua divindade, na sua onipresença, mas ele está presente nessa terra através de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em cada um de nós. E nós revelamos Jesus, a presença de Deus nessa terra. Não é isso? Quando ele fala lá para André, quando ele vira e fala, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, puxa vida, André, tem tanto tempo eu estou andando com você, né? Mais 3 anos eu estou andando com você e você me chega agora e me pede, revela-te o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. E depois ele fala que ele é um conosco. Olha que interessante. Se ele e o Pai são um e ele é um conosco, quer dizer que nós também temos que revelar quem ele é às pessoas. E é por aí. Outra coisa que nós podemos ver nessa declaração que está nos céus é a onipotência de Deus. Ezequiel 1:24 diz: ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Sabe, irmãos, aqui nós temos Ezequiel falando, uma das declarações que ele fala sobre a visão que ele teve de Deus, e aí ele mostra o grande poder que Deus tem. Nós temos um Deus que detém todo o poder. Então, olha, quando nós falamos Pai Nosso que estás nos céus, nós declaramos a onipresença, mas nós também podemos dizer assim, esse Deus que está nos céus, ele é também onipotente. Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. E não é nisso, e não é confiado nisso que nós oramos, irmãos. A gente não ora, eu acho tão gostoso isso, a gente ora daqui por pessoas que estão enfermas lá no Brasil. E Deus cura, não cura? Cura. Porque ele é Deus que faz milagres. Ele é Deus que age na nossa impossibilidade. Ele é Deus que não tem barreiras. Nós oramos por pessoas que estão na China, no Japão. Irmãos, não existe fronteira para a nossa oração e nem para o poder. Não nosso, porque eu sempre digo, não há poder na nossa oração, irmãos. Ai, fulano tem uma oração poderosa. Tem não, irmãos. Tem não. Nós não sabemos nem como orar. Ninguém. E quando a Bíblia fala que nós não sabemos como orar, sou eu, é qualquer um. O que existe são pessoas que têm fé. Isso não é poder. Fé não é poder. Porque se a gente crer, Deus responde. Se a gente tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar este monte. Saia daqui e se lance no mar. Não é verdade? Então, nós, irmãos, não existe poder na nossa oração. O que existe na nossa oração é fé a um Deus poderoso. É Ele quem tem poder. É por isso, irmãos, que eu vou tornar a falar sobre isso novamente aqui. É por isso que homens não precisam e nem merecem ser idolatrados, irmãos. Nem aclamados como os milagreiros, como aqueles que fizeram. Você pode ver que no Novo Testamento, Pedro, Paulo, amados, a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Já imaginou isso? A sombra. As pessoas botavam os enfermos para que o sol batesse. Aí quando a sombra dele passava, ele nem orava, irmãos. Ele nem parava para orar, para dizer, em nome de Jesus. As pessoas tinham fé que aquele homem que Pedro servia a um Deus tão poderoso, que eles faziam o quê? Colocavam ele, quando a sombra dele passava em cima das pessoas, as pessoas eram curadas. Paulo fala que pegavam o lenço, é daí onde o pessoal tira, né, a ideia de levar lencinho. Pegavam o lenço dele e levavam. Não era ele que mandava, irmãos. Ele não enxugava suor e nem mandava lenço para os outros, não. As pessoas pegavam e falavam assim, olha, e chegava lá, as pessoas eram curadas. Sabe, irmãos, não é o homem. Você vê que eles nunca se ufanaram, eles nunca se ensoberbeceram, eles nunca ficaram chamando a atenção. Eu fico muito triste de ver homens que dizem receber e ter o dom da cura. Igual uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim para mim,
Eu tenho o dom da cura. Por quem eu oro, a pessoa é curada. Eu virei para essa pessoa e falei assim, o que você está fazendo aqui? Ah, se quiser, a gente faz um trabalho na igreja aí para trazer gente, né? Tipo, eu falei assim, não, querido, vai para o hospital. Vai para o hospital. Fica. Já imaginou, irmãos? Todo mundo que eu orar vai ser curado. Era o que esse homem apregoava. Todo mundo que eu orar vai ser curado. Você acha, irmãos, que esse homem devia ficar dentro de uma igreja? Devia não, irmãos. Esse homem devia estar na porta dos hospitais. Olha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, ele devia passar uma vez por dia nesses hospitais, assim, só para liberar a galera, não é não? Já imaginou que economia, que coisa maravilhosa? Quem eu oro, está curado. Mas não. Onde é que os homens fazem isso? Eles vão para dentro das suas igrejas e ficam atraindo pessoas para si mesmos. Você entende? Aí fala, não, é porque o evangelho... Não, irmãos. Jesus nunca limitou a sua cura às pessoas que vinham. Ele ia de cidade em cidade, ele ia de lugar em lugar, e todos os enfermos que vinham a ele os curava. Ele os curava. Então, o poder, irmãos, não está no homem. Desculpa. Só um minutinho. O poder, irmãos, não está no homem. Esses homens que vivem dessa forma, eles tentam trazer para eles o respaldo do poder. Mas não. Quando nós oramos Pai Nosso, nós devemos entender o seguinte: Deus está presente e Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. E Ele também é onisciente. E é por isso que Jesus fala, você ora em secreto e aquele Deus que te ouve em secreto te responderá. Irmãos, Ele está no lugar elevado, mas Ele vê tudo e Ele sabe todas as coisas. Todas as coisas. Os seus olhos estão em todos os lugares. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. Os maus e os bons. Então, irmãos, quando nós falamos que estás nos céus, nós devemos entender e ter esse contexto. Que nós estamos falando que um Deus que realmente tem esse controle de todas as coisas. Nós não estamos falando com qualquer um. Olha, e nós podemos chamar esse Deus de Pai. Pai nosso. Que Pai nosso é esse? É esse onipresente, esse onipotente, esse onisciente. É esse Deus poderoso, é esse Deus amoroso, é esse Deus capaz de fazer coisas tremendas a nosso favor. Ele nós podemos chamar de Pai nosso. E aí ele continua, ele diz, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Amados, Deus é santo. Deus é santo. Isso me faz pensar numa coisa muito séria, muito séria. Quando a gente lê lá em Hebreus, capítulo 10, que nós podemos nos aproximar de Deus com intrepidez. A Bíblia fala, e nos aproximemos de Deus agora com intrepidez pelo novo e vivo caminho, né? Pelo sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus agora com coragem e intrepidez. Muita gente acha que isso quer dizer o seguinte, eu posso me aproximar de Deus de qualquer jeito. Muita gente pensa que o véu que foi rasgado com a morte de Jesus, a Bíblia fala que existia, não sei se vocês conhecem o contexto do templo, no templo existia uma cortina que era de mais de 15 centímetros de largura, era pano sobre pano. Irmãos, já tentou rasgar um pano grosso? É difícil, né? Pano sobre pano, sobre pano, sobre pano, até ficar mais ou menos 15 centímetros de pano. Assim era a cortina do véu. Ele separava o santo lugar do santo dos santos. O lugar onde as pessoas poderiam estar do lugar onde estava sendo representada a presença de Deus. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu,
O véu foi rasgado, o véu foi rasgado de cima para baixo. Ou seja, foi Deus quem pegou e rasgou, olha. Querendo dizer o quê? Querendo dizer que agora nós temos livre acesso ao Pai. Que nós não precisamos de sacerdotes, que nós não precisamos de intercessores, que nós não precisamos de alguém que vá me representar. Eu posso me representar diante de Deus. Eu posso chamar a Deus de Pai. Irmãos, e esse é o desejo de Deus desde o começo. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele falou lá no Êxodo: vós sereis nação sacerdotal, povo escolhido. Lembra dessa promessa que tem? Aquela promessa, essa promessa de ser nação sacerdotal, povo escolhido de Deus, foi dada a Israel. Deus não queria outra coisa senão que todo Israel fosse o seu sacerdócio santo nessa terra. Uma nação abençoando todas as nações. O que aconteceu? O povo chegou lá no Monte Sinai, viu lá, Deus falou para o povo se santificar, né? Porque ele viria e todo mundo ia subir para encontrar com ele. Teve terremoto, teve fogo, teve tudo mais. Aí chegou na hora de subir, o que o povo fez? O povo virou e falou assim: Moisés, faz o seguinte, sobe você, fale Deus com você e você transmita para nós o que Deus falar. Porque se nós subirmos, nós vamos morrer. Eles ficaram com medo, irmãos. Eles ficaram com medo. Essa ideia de alguém falar conosco em nome de Deus, pela pessoa de Deus, ela perdura até hoje. É por isso que muitas pessoas hoje não têm relacionamento pessoal com Deus. Não leem, não estudam, não oram, não têm um relacionamento pessoal com Deus. Elas querem ouvir da boca de outros. Fale Deus com você e você fale conosco. Fale Deus com você e você fale conosco. É por isso que nós vemos tanta gente atrás de profetas. As pessoas consultam profetas. Vejam, por favor, não quero entrar no mérito da questão, não estou falando que profecia não existe, não é isso. Mas as pessoas vão atrás de profetas. Por quê? Fale Deus com você e você fale conosco. E não era essa a intenção de Deus, irmãos. A intenção de Deus era falar com todos. Deus queria falar com todo Israel, como falava e falou com Moisés. Aí o que aconteceu? Deus teve que escolher uma tribo no meio de uma nação. Era para ser uma nação no meio das nações. Deus teve que escolher uma tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Aí Deus falava a tribo de Levi falava a Israel. Olha como é que ficou, viu como é que diminuiu a ênfase? Agora, o que Jesus fez com a igreja? Quando Jesus fundou a igreja, ele nos colocou, e é o que Pedro fala lá, capítulo 1, né? 1 Pedro 2,9. Vós sois nação sacerdotal, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é a restauração deste propósito do sacerdócio de Deus diante dos homens. Por isso que foi dada à igreja a comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi dada a cada um de nós como igreja. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro desse contexto, muita gente pensa o seguinte: olha, Deus está ali. Aí foi falado, o véu rasgou. Eu agora posso falar com Deus. É verdade. Todos nós podemos falar com Deus. Todos nós podemos nos aproximar com intrepidez do Senhor. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: Deus não mudou. Deus não mudou. Ele continua sendo santo, santo, santo. Santo. Deus é santo. Aí você vê lá o que diz em João capítulo 4. Quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus é em espírito e em verdade. Irmãos, nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira.
Quando nós falamos santificado seja o teu nome, eu estou querendo dizer o seguinte: eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem eu sou. Senhor, eu preciso ser diferente. Quando a gente fala da santificação, quando a gente fala que Ele é santo, nós estamos nos achegando a Ele. Nós estamos, então, dizendo que nós reconhecemos a sua soberania, o seu poder, e estamos dizendo, olha, eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é santo. E é por isso que nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Nós temos que nos aproximar com temor e tremor. Ou seja, reconhecendo quem Deus é. E é por isso que a Bíblia fala que em pecado Deus não nos ouve. Está lá em Isaías. Olha, as mãos de Deus não estão encolhidas para abençoar, nem os seus ouvidos tapados para ouvir, nem os seus olhos fechados para não ver. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de tal forma que ele não vos ouve. Aí, irmãos, eu tenho uma notícia aqui que pode parecer estranha, mas eu quero... ela é bíblica. Se eu em pecado oro e Deus não me ouve, como é que eu tenho resposta de oração orando em pecado? Não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia não fala que Deus não nos ouve? Então, irmãos, é por isso que a gente tem que o quê? Pedir perdão dos nossos pecados. É por isso que a gente tem que se arrepender. É por isso que qual foi a primeira coisa que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer na terra? Reconciliar o homem com Deus. Ou seja, o que é reconciliação? Fazer o homem voltar a ter contato com Deus. Para o homem ter contato com Deus, o que Jesus teve que resolver? O problema do pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados, porque ele tirou os nossos pecados para que nós pudéssemos ter contato novamente com Deus. Então, irmãos, é interessante a gente entender isso. Aí algumas pessoas podem falar assim, pastor, mas eu mesmo no pecado eu orei e eu vi que Deus respondeu. Irmãos, a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Nós temos um Deus que é misericordioso. Nós temos um Deus que olha para nós e a Bíblia fala que ele derrama chuva sobre maus e bons. Ele vai estar cuidando de nós em todo tempo. Ele é misericordioso. Agora, não fique você pensando que, eu estou sempre em pecado e Deus está meu. Peraí. Aí não. Aí você começa a brincar. Por quê? Porque nós estamos falando, santificado seja o teu nome. E é por isso que a Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque eu tenho que experimentar deste perdão dos pecados para que eu contemple, para que eu veja Deus, para que eu tenha relação com Ele. Mas sobre isso nós continuaremos na próxima terça, porque quinta não vai estar, porque eu estou viajando amanhã e nós estamos encerrando aqui. Nós vamos continuar no santificado seja o teu nome, né? Olha, pensa nisso. Pense nisso. Pense que o nosso Deus ele é santo e que nós devemos também viver uma vida santa. Não é isso que a Bíblia fala? Sede santos, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. A santificação é algo necessário para nós, os crentes. Aquele que é santo, se santifique cada dia mais. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Se eu já tenho o perdão, todo dia eu me santifico. Em que sentido? Todo dia eu descubro que existem coisas que eu preciso deixar, que eu preciso abandonar, que eu preciso consertar, e eu caminho em direção a Deus, prosseguindo para o alvo daquele que me chamou. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos continuar desse ponto em diante na terça-feira. Aí, a partir da semana que vem, volta tudo normal, tá bom? Terça e quinta-feira, a gente vai estar juntos em nome de Jesus. Obrigado pela participação de todos vocês